Galera, bom dia. É muito bom a gente estar aqui novamente compartilhando, das coisas que Deus tem falado assim aos nossos corações como igreja e das coisas que Deus tem feito na nossa vida também, como casa. E sabe, essas semanas, últimas, eu tenho pensado muito acerca daquilo que é a maneira como a gente se relaciona com a nossa fé, E é muito interessante, porque Deus, Ele tem feito coisas maravilhosas lá em casa, assim, que a gente não imaginava, ou sonhava. E assim, nós somos muito felizes com isso. Sabemos que isso não é, assim, algo que Deus, Ele tinha que fazer por obrigação para nós, mas Ele, de graça, por sua graça, Ele fez. Tanto que nós conseguimos viajar, ver assim, o pai e a mãe da Cláudia, meu sogro e minha sogra, meu cunhado, nós conseguimos também estar com a nossa cunhada, com os nossos sobrinhos, com o meu concunhado, um tempo assim que Deus preparou, que a gente não imaginava. Então somos gratos a Deus por isso, mas não é isso que sustenta a nossa fé, não são as coisas que Deus pode fazer ou deixar de fazer que sustenta a nossa fé. Porque assim, a gente já falou várias vezes a respeito disso, que o melhor que Deus podia ter feito por cada um de nós é entregar o seu Filho Jesus para nos redimir de todo o nosso pecado, e agora nos fazer santos como Deus é santo, e agora Ele nos dá uma tarefa que é cumprir a sua missão aqui na terra, e para a gente cumprir a missão do Pai, nós precisamos entender a palavra de Deus, entender as coisas que Deus Ele fala, e Ele fala muito através da palavra dEle. E hoje a gente vive num mundo que onde temos muitas verdades, um mundo assim relativo, onde diz que nós temos que ser felizes a qualquer maneira, de qualquer forma, que o mundo ele nos deve, que Deus nos deve muitas vezes. Então nós já vamos crescendo assim com essa consciência, e o que a gente escuta é: você precisa ser feliz, você não precisa sofrer, o que você não quiser fazer, não faça, faça aquilo que te faz bem. Quantos já escutaram isso, irmãos? Muito. E isso é bom, escutar as coisas que nós realmente queremos ouvir, é gostoso, mas não é bom. Não é bom, realmente. E eu tenho pensado muito isso, porque isso tem tomado conta da nossa geração. Então a gente vê aí muitos casais que se separam. Por quê? Porque agora já não convivem bem e não conseguem vencer os desafios das diferenças. Então a gente vai vendo aí muita coisa acontecendo que não acontecia antes. A gente vê as pessoas deixarem trabalho porque está difícil demais o trabalho. A gente vê pessoas que deixam de se desenvolver ou não terminam as coisas porque não querem ser desafiados realmente. E é isso que esse mundo muitas vezes traz para nós. E é interessante, porque nós temos hoje todo o acesso. A gente estava até compartilhando isso quinta. Nós temos hoje o acesso à informação como jamais tivemos em qualquer outro tempo. Porque quando a gente estudava na escola, assim, eu acredito que muitos de vocês também, gente, era enciclopédia para a gente buscar coisa, informação. E às vezes a informação ela estava até desatualizada já, Porque a gente tinha que comprar sempre aquele livrinho da Barça ou de outra que atualizava, o que nós tínhamos. Só que quem comprava? Ninguém, A gente ia na biblioteca também, estava antigo, Então a gente vai vendo essa questão. E hoje, com toda essa informação que nós temos, às vezes nós temos o conhecimento, mas nós não temos a sabedoria. Por quê? Porque às vezes nós queremos ficar só com a parte que nos interessa de todo o conhecimento que nós temos. E o texto que nós compartilhamos essa semana, que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, 28, no versículo 24 ao 28, diz bem isso. E eu estava meditando muito sobre isso também. E lá fala o seguinte, houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram
incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo Paulo essas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe. Então aqui nós já vimos algo que já tinha sido falado pelo profeta Isaías, algo que Paulo ele torna a repetir aqui, e algo que não poderia ser mais atual do que nossos dias de hoje também. Ele fala assim, de ouvido ouvireis e não entendereis. É comum a gente perceber essas coisas hoje? É comum. Que mais? Vendo, vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Tomais, pois, conhecimento de que essa salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Beleza, vou ler essa última parte de novo, tá bom? Então lá fala assim, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos, ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Olha só que interessante, Então a gente está vendo pessoas que têm todo o acesso, ela escuta as coisas que estão sendo faladas, elas veem as coisas que estão sendo feitas. Isso, meu irmão, na nossa vida de igreja ela é muito normal também. Então a gente vê o esforço de alguns irmãos, vemos, o empenho de alguns irmãos, vemos. Isso deveria nos inspirar? Deveria. Mas às vezes entre o ser inspirado, às vezes fechar os nossos olhos e fechar os nossos ouvidos para não querer entender as coisas, a gente opta pelo mais fácil. E aqui, gente, é interessante, quando a gente começa a guardar no nosso coração somente aquilo que eu desejo, somente aquilo que eu quero ouvir, aquilo que me faz sentir bem, pode desconfiar. Porque a vontade de Deus, o desejo de Deus, ele não tem nada a ver comigo. Não se trata de mim, daquilo que eu sinto. Se trata daquilo que é a vontade e o desejo do Pai. E às vezes a gente tem usado muito essa palavra vontade de Deus, o desejo de Deus. O que seria essa vontade e esse desejo, irmãos? É que agora, assim como Cristo ele deu sua vida, nós já falamos isso, nós também devemos dar a nossa vida em favor dos nossos irmãos. Como? Irmão, nos esforçando para estar juntos, nos esforçando para nos relacionar, nos esforçando para atender a demanda uns dos outros. Não tem jeito, irmãos, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. E esse é o ambiente. Aliás, nós temos vários ambientes onde nós podemos aprender juntos. Aqui é um deles. No pequeno grupo é outro. Quando nós fazemos uma visita para o nosso irmão é outro, irmãos. Nós temos a possibilidade assim de aprender de várias formas. Quando eu tenho a minha intimidade com Deus, quando eu leio a sua palavra, quando eu oro ao Senhor, gente, é outro momento. E isso tem que ser assim algo precioso para nós. Vai custar. Mas, gente, vale a pena, E eu estava lembrando de uma coisa que o Ari falou na semana passada, que assim, mexeu muito comigo. Ele falou a respeito da gente andar com pessoas que são melhores do que nós. Porque muitas vezes nós queremos procurar quem? Um igual ou um inferior para justificar as minhas ações. Então, se eu pego uma pessoa que é igual a mim, e ela não tem compromisso com algumas coisas que deveria ter, eu uso ela para justificar as minhas ações. E aí a gente fala a respeito dos relacionamentos tóxicos hoje em dia, E o que é tóxico? Tudo aquilo que te faz mal. Mas às vezes, gente, aquelas pessoas que estão
fazendo as coisas da mesma maneira que eu estou fazendo e andando comigo e eu pensando que aquilo me faz bem, isso é um verdadeiro relacionamento tóxico. Por quê? Porque aquela pessoa que às vezes é melhor do que eu, ela me desafia a ser melhor, ela me desafia a sair da minha zona de conforto, ela me desafia a mudar. Com quem eu devo andar, irmãos? Com quem? Então essa é a reflexão. Então estou andando com pessoas que têm reforçado incredulidade em mim, ou estou andando com pessoas que têm reforçado a minha fé? Porque muitas vezes nós vamos caminhar sem enxergar o todo, mas nós vamos caminhar em fé para aquilo que são as coisas que Deus tem nos chamado para fazer e realizar e andar, a nossa maneira de andar. Vai tirar da minha zona segura? Vai. Isso com certeza, mas te garanto que tanto você crescerá nesse processo, quanto os que estão andando juntos também vão crescer. Porque quando a gente ensina, nós aprendemos. E quando a gente aprende, a gente tem possibilidade de ensinar outros também. Que não tem como a gente ensinar acerca daquilo que eu não vivo. Aquilo que eu não aprendi e internalizei, Certo, gente? Então, nós precisamos, gente, começar a nos relacionar mais com Deus e com os irmãos. Estava lembrando de que, certo tempo, quando nós tínhamos algumas reuniões, até a respeito do tribal, nós fizemos muitos amigos. E uma vez reunindo aí com gente bem próxima de nós, conversando assim, a pessoa falou assim: rapaz, eu já parei de ler a Bíblia. Aí nós, o quê? Falou assim: porque tudo que eu tinha que aprender de Deus eu já aprendi. Eu falei assim: uai, credo. Eu falei assim: nós estamos na caminhada aqui há uns aninhos, achando que não sabemos nada ainda, Então, às vezes, nós olhamos para a palavra de Deus e temos uma presunção de achar que sabemos muito. Por isso que Deus chama a nossa caminhada de jornada. Uma jornada, irmãos, ela vai finalizar na nossa morte. Eu te garanto que ainda tem muito para conhecer e não vamos chegar a conhecer todas as coisas nesse plano aqui. Não vamos, irmãos. Nós precisamos nos esforçar, e nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Tem um versículo de Provérbios que eu anotei aqui, que vocês já conhecem, que ela está lá em Provérbios 3, 7 e 8. Ele fala assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Eu fiquei pensando um pouquinho nisso. Então, há muito que conhecer, mas não se trata apenas do conhecer, sim de encarnar esses valores que a gente tem visto, juntos aqui e prosseguir, irmãos. Então, esse encarnar é eu me envolver, esse encarnar é eu me relacionar, e isso vai trazer saúde para os nossos ossos, é vigor para a nossa vida, certo? É isso que a palavra de Deus diz. Mas isso quer dizer que nós vamos ser super-homens e super-mulheres? Não quer dizer, mas quer dizer que nós dependemos de Deus para todas as coisas. E isso muda a nossa perspectiva. Em Romanos, hoje o Enio leu a respeito de Romanos 3. Hoje no nosso devocional, um pouquinho antes do culto. Eu queria ler com os irmãos novamente, a partir do versículo 9, porque isso aqui é muito interessante. Ele fala assim: que concluiremos então? Nós vamos ler do 9 ao 20, tá? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Todos nós, irmãos, estamos debaixo do pecado. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos.
e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, porque toda a boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Quando a gente analisa lá o início do texto, nós não somos melhores do que ninguém, irmãos, tá bom? Nós não temos essa presunção de ter uma vantagem. Podemos ter um conhecimento que nos desperta para fazer algumas coisas, mas isso não nos dá vantagem nenhuma. Porque aos olhos de Deus, nós somos iguais. Todos carecemos de alguém que nos redima. Essa palavra existe mesmo, né? Certo? Alguém que traga redenção para a nossa vida. Todos nós necessitamos de um Cristo. A lei, aquilo que as pessoas conheciam da palavra de Deus, que era o Antigo Testamento, a lei mosaica, ela tornava o homem consciente daquilo que era o pecado. Ela tornava o homem consciente daquilo que ela deveria ser, mas ela sozinha não conseguia ser. Então ela precisava de uma intervenção. Então a lei ela veio mostrar que nós precisamos do Cristo, que nós precisamos dessa graça de Deus derramada, porque pela lei a gente não encontra salvação. Somente a graça de Deus é capaz de redimir o homem, é capaz de salvar. Então, irmãos, precisamos de Cristo, precisamos de Jesus. A nossa justificação ela se obtém pela fé em Cristo, E as obras, como o Enio mencionou também, nós vamos continuar fazendo, porque agora nós temos consciência de quem nós somos, de quem nos salvou, de quem nos redimiu, E agora vamos cumprir a vontade do nosso Pai. Essa semana a gente leu Romanos 7, eu não vou ler aqui, tá? Mas eu quero que vocês leiam em casa novamente, que é lá do 14 ao 25, que fala da luta que Paulo tem, em relação à carne, em relação ao espírito. E essa luta, meu irmão, é uma luta que todos nós enfrentamos. Eu assim, pensando, essa tem que ser uma luta constante de cada cristão. Por quê? Porque da maneira como eu me alimento de Deus, da maneira como eu me alimento da palavra dEle, como eu me relaciono com Ele, como eu me relaciono com os irmãos, é como vai proceder minha vida. É como vão ser as minhas atitudes. Então eu já falei algumas vezes a respeito disso. Quando eu não me alimento de Deus, eu não tenho algo bom para compartilhar com os meus irmãos. Eu tenho algo que vem de mim. E tudo aquilo que vem do Rafael não é bom. Mas aquilo que procede de Deus, se é aquilo que eu vou aconselhar o meu irmão, se é aquilo que eu vou falar com o meu irmão, seja de qualquer coisa, qualquer assunto, e o que eu tiver para compartilhar sejam as coisas que aprendi nesse relacionamento com Deus, irmãos, nós vamos estar abençoando os nossos irmãos, e nós não vamos ser negligentes e roubar o nosso irmão, como já mencionamos outras vezes, a respeito daquilo que é a nossa responsabilidade agora. Então nós temos um Senhor sobre a nossa vida, e esse Senhor nos livrou da escravidão do pecado. O pecado já não deve dominar-nos. Já não deve, irmãos. E às vezes nós estamos tratando assim do pecado, como algo recorrente, como algo normal. Por quê? Porque nos acostumamos a viver da maneira que vivemos, tá? Então eu revelo incredulidade quando eu desprezo as coisas que Deus fez por mim, quando eu desprezo a sua lei, Quando eu digo a sua lei nesse momento aqui, é a sua palavra, porque já temos o conhecimento. Mas só é sábio aquele que encarna esse conhecimento e vive. Então, quando a gente trabalhou com a escola de plantadores de igrejas, isso já tem, finalizamos esse trabalho há mais ou menos 7 anos. Eu me lembro de uma vez, irmãos, que nós recebemos um grupo de pastores muito grande, na nossa escola. E é um desafio, irmão, você trabalhar com pastores, E nessa turma específica teve um dos alunos que ele ia chegar com 1 mês de tardança, mas que foi liberado pela escola.
né? Tanto que tivemos que recuperar algumas coisas com ele depois. E aí, meu irmão, quando a gente já tem um mês de convivência, nós já estamos mais ou menos entrosados. Já tem aqueles roces que são mais assim, né, difíceis. Quem convive sabe, né, irmãos? E aí, chegar uma pessoa diferente nesse tempo aí, vou te falar, já quebra toda a rotina novamente. E aí, o que aconteceu, irmãos? Estou falando de pastor, hein? Cara que tem conhecimento, que tem todo entendimento, que tem ovelhas, né? Se reuniram, sem a gente saber, querendo fazer esse cara desistir de estar. Quando eu descobri isso, irmãos, foi assim, foi no mesmo dia, graças a Deus, né? Eu peguei e falei assim, não, gente, não estou acreditando. Nós estamos aqui no meio de homem e de mulher de Deus, né? E aí a gente não quer exercer da própria misericórdia que nós mesmos recebemos do Cristo. Só sei que Deus me iluminou lá no momento assim, né? Eu falei assim, ó, Deus me livre de ser ovelha de vocês. Eu jamais queria congregar na sua igreja. Porque se no dia que alguém, né, discorda ou faz algo que você não é agradado, você quer fazer com que a pessoa saia da comunhão, então nós estamos sendo muitas vezes sábios aos nossos próprios olhos, nós estamos colocando nas pessoas muitas vezes julgos mais pesados que nós mesmos não conseguimos carregar. E nós não exercemos a misericórdia de Deus, que é um atributo que nós lemos, é um atributo que a gente assim fala que devemos fazer e ser. Nós não conseguimos, irmãos. Do que temos nos alimentado, né? Essa, assim, é o que vai trazer a nossa perspectiva da nossa fé, ou da maneira como somos incrédulos, tendo todo o acesso. Todo o acesso, irmão. E a palavra lá em Isaías 64, ela nos recorda que quando a gente está envolvido já pelo pecado, né, fala assim, ó, que nossas ações, aquilo que fazemos são trapos de imundícia. Trapo de imundícia, irmão, é aquela coisa assim, né? Depois vocês pesquisam na internet para ficar mais de boa aí. Né? Mas era, por exemplo, um pano que já não podia ser mais usado de tão sujo. Geralmente era o pano que a mulher ela colocava também como protetor lá para menstruação, né? Trapo de imundícia, irmão, imagina. Então, quando a gente aí está envolvido, né, pelo pecado, nossas ações, aquilo que nós fazemos é isso, irmão. Não serve para ser usado para nada. E essa batalha que Paulo revela é a nossa luta constante contra o nosso ego e contra o nosso pecado. Então, o ego é bom, irmãos? Não é bom. E nós temos muitos egos hoje em dia? Temos. Nós somos melhores que os outros? Não. Aqui, né, ele fala na palavra, lá em Romanos 7, que tanto lá os judeus quanto os gregos, posso falar também os gentios e posso colocar nós no mesmo pacote, somos iguais. Todos carecemos de um Redentor. Por isso, irmão, nós precisamos de Cristo. E nós não podemos andar sozinhos. Então, como a gente está lidando com a nossa jornada? Essa é a pergunta. Ela tem revelado uma jornada de fé, ou ela tem revelado uma jornada de incredulidade, uma jornada de agradar o eu, uma jornada de agradar o meu ego? Essa é a pergunta que temos para hoje. E textos que nós conhecemos lá de João, que lemos essa semana também, né, lá fala em João 3,16, né, que Cristo amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? E lá ele continua,
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crer no nome do Filho do unigênito de Deus, né? Por não crer no nome do Filho do unigênito de Deus. Então, irmão, nós podemos amar como Cristo amou esse mundo de tal maneira? Podemos, é um desafio. Agora, nós vemos esse modelo na vida de homens e mulheres? Vemos. Então, nós vemos o empenho, né, de Paulo em difundir o Evangelho, escreveu um monte de cartas, irmãos, para que hoje a gente tivesse acesso e pudesse aprender tanto sobre Deus. Nós temos a disposição dos apóstolos em servir, em caminhar com Jesus, né, em caminhar com as pessoas, né. Nós vemos a questão da primeira igreja sendo plantada também, e a partir daí, irmãos, missionários sendo enviados para todo mundo. Então nós vemos o empenho, né. Nós vemos a questão de João Batista, né, que tinha seguidores, e agora ele fala: vocês vão seguir a quem? O Cristo, o Messias, não a mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Olha o tanto de modelo que nós temos, irmãos, de pessoas que amaram a Deus e amaram aos seus, e assim entregaram a sua vida. Nós vemos a vida de Maria. Imagina, irmão, nós estudamos isso já no primeiro culto deste ano, né? Maria, ela foi uma mulher escolhida por Deus, para quê? Para gerar, né, Cristo. Olha só que interessante. Foi difícil? Foi, irmãos. E José ali também foi um homem de fé, porque Deus falou com ele, né, a respeito daquilo que eles deveriam viver, de como deveriam seguir, né. Nós vemos aí a vida também de Esther, né, que ela teve que pedir favor ao rei pelo povo, né, de Israel. Então olha só que coisa interessante, irmãos. Nós vemos as pessoas se colocando à disposição de outras, e nós temos modelos de como Cristo, né, ele é glorificado, de como Cristo amou, e assim nós devemos amar também. Como está lá em 1 João 3,16 também, que já mencionei mais cedo. É muito amor. E hoje, meu irmão, esse modelo ele tem que ser visível em nós. Que nós possamos ver isso nas vidas de nós, né? Na vida do Eric, que nós possamos ver todo o amor de Cristo, né? Da Sirlene, né? Certo? Na vida do Marcelão, na vida do Fernando, do Celso. Gente, nós temos que ver. E nós temos essa responsabilidade. O que revela se somos espirituais ou carnais, irmãos, é isso. O quanto nós estamos dispostos a nos entregar a Deus e aos nossos irmãos. E chamar essa responsabilidade para nós, né? E ali fala: se eu rejeito o filho, consequentemente eu rejeito o pai, e eu também rejeito a nossa família. Certo? Sou negligente com isso. Então que entendamos aí esse propósito de viver juntos, né? Que possamos entender esse privilégio e que a gente viva dignamente diante do sacrifício de Jesus, né, por nós, que nós vivamos honradamente. O melhor caminho já foi proposto pelo Pai, está descrito na sua palavra, né? Quantos querem nos acompanhar nessa jornada? Essa é a pergunta também. Amém, irmãos? Era isso que eu gostaria de compartilhar nessa manhã, né? Espero que Deus ele nos confronte a fazer mais, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos? Deus, nós queremos te louvar, Pai, por mais esse dia na tua presença, pela oportunidade, Deus, que juntos temos de ter todo o acesso, Pai, da tua palavra, todo o conhecimento, Deus, da tua palavra, mas que isso, Deus, seja encarnado, para que gere em nós, Deus, sabedoria. Em nome de Jesus, Deus, que saibamos como agir em cada situação, guiados por aquilo que aprendemos do Senhor, guiados pelo Senhor, e que tenhamos sempre, Deus, o que compartilhar com o nosso irmão, Pai. Derrama sobre nós, Deus, o teu amor, derrama sobre nós, Deus, da tua graça, derrama sobre nós, Deus, da tua sabedoria, para que não sejamos negligentes contigo e não sejamos negligentes com os nossos irmãos, ó Pai. Em nome de Jesus, que nos alimentemos sempre, Deus, e que saibamos, Deus, que junto a Ti nós encontramos, Deus,
abrigo, nós encontramos, Deus, morada, e nós temos esperança de uma vida e de uma jornada contigo, Pai. Obrigado, Deus, por esse momento, obrigado por esse tempo aqui juntos, e que tenhamos, Deus, uma semana cheia da Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém.